Apocalipse capítulo 1, versos 1 ao 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe fez, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então esses são os versículos que nós vamos ter como uma base para hoje. Então ele faz uma promessa aqui, ó. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam no seu coração, na sua mente, as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo, e eu creio bastante nisso. Nós temos pelo menos 4 ou 5 métodos aí, a gente vai falar de alguns deles. O primeiro é o método preterista de pretérito, de que passou já. Para esse pessoal aí, todas as profecias elas já aconteceram na época do Império Romano, tá? Só que eles têm um problema. Eles não conseguem encaixar no período deles, no período do tempo, várias profecias. Uma delas é a volta de Jesus. Cadê Jesus? Se ele já veio, poxa, nós ficamos então. Então o método preterista é um dos que eu praticamente descartaria, tá? Como método de interpretação, mas nós somos obrigados, até como estudiosos da palavra, mencionar esse tipo de coisa. Esse tipo de método aí. Então o método preterista, que é antigo, que é da época do Império Romano, eles achavam que o Império Romano ali, eles representavam, de certa forma, esse livro de Apocalipse aqui. O método histórico é outro método de interpretação, é uma profecia simbólica de toda a história da igreja até a volta de Cristo e o fim dos tempos. Tá? Tudo para eles é histórico, não tem nada de espiritual, tá? Nem mesmo de profecias ali, eles encaixam tudo na história que aconteceu também, tá? Até hoje, até a volta de Cristo. É um método histórico também que vale a pena a gente observar e vale a pena a gente analisar. Poxa, será que tudo que está ali vem acontecendo de fato? A gente precisa pensar nisso. Outro método é o método simbolista. Para eles tudo é uma alegoria entre o bem e o mal, uma disputa entre o bem e o mal. E esse método simbolista ali, eles são amilenistas. Eles acreditam que não haverá um milênio literal. Nós vamos ter tempo para falar sobre isso. Tá? E eu vou deixar bem claro a minha posição também. Existe o milênio? Ele existe, a Bíblia é fértil nessa parte aí que fala do milênio. Mas aonde o milênio vai acontecer? Nós vamos falar sobre isso mais para frente. O outro método aqui que eu queria deixar é o método futurista. Ele praticamente tem algumas divisões dentro desse método futurista. A gente não é tão radical assim para dizer que tudo é futuro, tá? Mas os futuristas eles se dividem. Por exemplo, pré-milenista histórico, eles acreditam que não há diferença entre Israel, entre a igreja, e eles acreditam que a igreja passa pela grande tribulação. Então eles têm esses detalhes aí. Eles não diferenciam Israel da igreja, e eu aqui eu dividiria por conta do Apocalipse, né? Jesus ali ele coloca todos nós enxertados na videira, que seria Israel, mas ainda existe uma divisão e eu vou explicar porquê com o decorrer do tempo. Tá? Então há uma divisão entre Israel e igreja, mas eles não acreditam nisso, eles não acreditam que há diferença nisso. E para eles acreditam que a igreja, então, por isso ela vai passar pela grande tribulação e sendo salva ao final da grande tribulação. Existe outra linha de interpretação dentro dessa futurista aí, a gente pode dizer os pós-tribulacionistas, aqueles que acreditam que a igreja ali vai estar passando pela grande tribulação. A gente vai ver também os mid-tribulacionistas, eles acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação, é outra linha de interpretação essa. E
a pré-tribulacionista, que acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Por isso que entre os capítulos 3 de Apocalipse e capítulo 4, a gente vai abrir aquela janela para estudar sobre o arrebatamento da igreja. Basicamente é isso aí. O pretérito, né, aquele método ali que ficou lá para trás, método histórico, e o futurista, que é o que vai mais nos chamar a atenção. O método futurista, então, lembrem-se, tá? São pelo menos 3 linhas aí, que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, ou no meio da grande tribulação, ou no final da grande tribulação. Esse é o método deles. Mas vocês já estão com a Bíblia aberta, então, aqui no versículo 1 fala da revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, é uma revelação do Deus Pai para o Deus Filho, que ela é confirmada pelo Deus Espírito Santo, e ela é passada para esse homem aqui chamado João, que nós já falamos sobre isso. Certamente ele é o apóstolo João. O Senhor, ele tem, a gente percebe isso quando a gente estuda a palavra de Deus, ele sempre avisa, ele sempre tem avisado o povo de Deus sobre as coisas que vão vir. Essa é uma máxima da palavra dele. Amós, quando a gente vê lá Amós capítulo 3, versículos 7 e 8, ele diz assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos, o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? E aqui eu falo sobre profecias, em nós abrirmos a palavra dele e revelarmos, profetizarmos aquilo que já está ali. João capítulo 15, Jesus aqui nesse contexto, ele está confortando os discípulos dele, já algumas horas antes dele ser preso. Então ele vai dizer assim, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Então aquele que é empregado, aquele que é servo, aquele que, vamos dizer assim, é escravo do Senhor, ele não é revelado as coisas de Deus, tá? Mas aqui nesse caso, Jesus está dizendo, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. João capítulo 15, esse texto ele está de acordo aí com esse primeiro versículo de Apocalipse. E a gente está vendo algumas referências bíblicas aqui com relação a esse versículo 1 de Apocalipse 1:1. Veja que interessante. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Então, se nós tememos ao Senhor, ele vai abrir os segredos dele por meio da sua palavra para todos nós, para a sua igreja de fato. Jesus estava ensinando lá em João capítulo 12, fala sobre o resumo do ensino de Jesus. Ele diz assim, e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Nós vamos chegar lá também para estudar isso. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Então essa revelação aqui de Apocalipse é uma revelação dada pelo Pai, eu sempre lembro isso, dada pelo Pai para o Filho, e o Filho passa para João, e o Espírito Santo ele está agindo até hoje aqui no nosso meio, revelando as Escrituras dele.